pessoal, nós faremos agora a correção do segundo simulado referente ao texto História e Política da Educação Profissional, simulado este que foi classificado como sendo de nível médio. Primeira questão. No início da década de 1990, no Brasil, iniciava-se o governo de Fernando Collor de Mello, que durou pouco mais de um ano, sendo alvo de denúncias que o incriminaram e lhe valeram um processo de impeachment como presidente da República. Nesta mesma época, a Declaração de Jontier, assinada pelo Brasil, comprometendo-se a assegurar uma educação básica de qualidade a crianças, jovens e adultos, já estava sendo implementada, inspirando o Plano Decenal da Educação para Todos em 1993, já no governo Itamar Franco. Ao lado do breve sucesso de Collor, naufragara o primeiro projeto popular da esquerda depois da ditadura, com a derrota do candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. A nova correlação de forças alterará o rumo da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, alimentada pela Constituinte de 1988 e por um amplo movimento da sociedade civil nos anos subsequentes. No que diz respeito à educação no Brasil, no contexto dos anos de 1990, é correto afirmar. Opção A. As escolas técnicas deixaram de oferecer ensino médio profissionalizante para oferecer cursos técnicos concomitantes ou sequenciais a esses, caracterizados pela proposta de formação em massa. Essa opção está verdadeira. O que nós temos atualmente, é a possibilidade de fazer um curso técnico concomitante ao ensino médio, ou então sequencial ao ensino médio. Terminou o ensino médio, faz um curso técnico. Então, as escolas técnicas deixaram de oferecer esse ensino médio profissionalizante, ou seja, o ensino profissional integrado ao ensino médio, para, digamos, dividir ensino médio de um lado e curso técnico do outro. Então, esse curso técnico pode ser feito concomitantemente ao ensino médio ou após o ensino médio, ok? E essa aqui é uma característica dessa proposta de formação em massa. Por quê? Porque uma das características do neoliberalismo, fazer com que haja uma grande quantidade de trabalhadores disponíveis, para que justamente o valor da força de trabalho desse trabalhador seja bastante reduzido. Então, a concorrência vai girar em torno do acesso a esse trabalho e não do acesso ao trabalhador, ok? Então, a partir do momento que a concorrência é em relação ao trabalho, o acesso ao trabalho, essa força de trabalho vai ter um valor bastante reduzido, ok? Então, quanto mais trabalhadores disponíveis no mercado, há aqui a perspectiva de a sua força de trabalho ser mais reduzida, ok? O valor da sua força de trabalho ser mais reduzido, ok? Pois bem, então essa opção A está verdadeira. Opção B, houve uma ênfase na expansão das habilitações com um viés de articulação entre teoria e prática, Essa opção está falsa. De fato, houve a expansão das habilitações, mas não com essa perspectiva de articular teoria e prática. Vale lembrar a utilização da teoria das competências, que veio justamente do universo administrativo ou mesmo econômico para o campo educacional. E essa ideia de competência, ao ser utilizada no campo educacional, teve esse viés muito prático, muito pragmático, enquanto que o aspecto teórico foi deixado de lado. Não que a teoria de forma alguma seja abordada nesses cursos, mas não é o foco. O foco é o pragmatismo, é o fazer, é o manual, como manusear as máquinas,
como utilizar determinados instrumentos, né? Então, de fato, há esse foco no aspecto pragmático, né? No aspecto prático, e o teórico é deixado de lado, ok? Ao deixar o aspecto teórico de lado, deixa-se também de abordar questões importantes, né? Como a cultura, a sociedade, os antagonismos existentes, né, em uma sociedade capitalista. Isso de forma alguma deveria ser abordado em um curso técnico, por exemplo, né, principalmente quando esse curso técnico é ofertado pelas próprias empresas. Então, obviamente, não é do interesse das próprias empresas fazer com que esses trabalhadores tenham consciência desses antagonismos existentes no modo de produção capital, né? Pois bem, então essa opção B está falsa. A opção C, a perspectiva do ensino por competências dá lugar a uma abordagem mais abrangente e integral, está falsa. Na verdade, é o contrário, né? O que a gente vai ter aqui é um foco no ensino por competências, ok? Vale lembrar aqui outro texto disponível na bibliografia, né, que fala exatamente dessa recontextualização, né, da noção de competência, né, que vem de um outro campo, do campo econômico, né, para o campo educacional. E o problema está justamente aí. Quando é utilizado um conceito de um campo em outro campo, sem haver a devida recontextualização, né? Então, essa opção C está falsa. A opção D, deixou-se de lado o enfoque polivalente do trabalho para ressaltar no conhecimento especializado. Essa opção está falsa, né, porque houve justamente a ênfase no trabalho polivalente e na competência dos sujeitos. E vale lembrar, pessoal, que essa ideia de polivalente, né, traz aqui uma perspectiva de esse trabalhador, né, poder desenvolver diversas funções, né? Ele seria um polivalente. Não confundir este polivalente com a ideia de politecnia ou educação politécnica, né? Que foi abordada, por exemplo, por Marx, né? Essa politecnia ela se reflete também em um conhecimento amplo, né? E ao ter conhecimento amplo, esse trabalhador ele se independentiza, né? É como se ele se tornasse cada vez menos dependente daquele trabalho, uma vez que ele teria outras possibilidades, mas o conhecimento que ele tem de outras funções, né, não é um conhecimento superficial, que seria no caso dessa ideia de polivalente, né, de um trabalhador polivalente. O trabalhador politécnico ele teria isso utilizando-se aqui do que Marx propunha, né? O trabalhador polivalente teria conhecimento de diversas funções, né? Ele teria conhecimento do todo, e esse conhecimento seria pautado em uma base teórica, né? Justamente aí a utilização da teoria, dessa integração teoria e prática, né? Porque nessa educação politécnica, um dos pressupostos básicos, né, é a aproximação do campo científico, né? Então há aqui um rigor científico nessa educação politécnica, e esse rigor científico vai ser traduzido, né, em um trabalhador mais autônomo, consciente do que está fazendo, né, e, consequentemente, menos subordinado, né, menos dependente do seu patrão, no caso, né? Então, não confundir essa ideia que nós encontramos no próprio texto aqui, né, de trabalho polivalente, né, com a educação politécnica, tá bom? Então, essa opção está falsa. Há a ênfase no trabalho polivalente e na competência dos sujeitos. Segunda questão. Na segunda questão, nós encontramos uma charge, né, onde há uma professora que escreve na lousa e vai fazendo aqui uma pequena leitura para os seus alunos, né? O texto que consta na lousa é frequente o descaso com o ensino público. E ela pergunta aos alunos: o que mudou nessa frase? Provavelmente, isso contextualizando, né, em sala de aula,
Talvez ela tenha escrito antes, né, essa mesma frase sem alguma pontuação, como uma exclamação, ou mesmo um acento, né, o acento agudo no E. E depois, ao modificar alguma coisa, ela pergunta, né, o que mudou nessa frase? O aluno diz nada, né? Claro que há aqui uma interpretação equivocada em relação àquilo que está sendo perguntado pela professora, porque ela pergunta com um determinado objetivo, né, com um foco não no contexto social, né, mas sim naquele contexto específico que é o da escrita, né, da linguagem verbal, mais especificamente no que diz respeito aos elementos linguísticos, né, a acentuação, ou concordância, enfim. Mas o aluno, ele responde à pergunta da professora utilizando isso aqui do contexto sócio-histórico, né? E há, obviamente, uma crítica de que, historicamente, né, há esse descaso com o ensino público. Então, a partir do momento que o aluno diz nada, é porque não mudou, né? É frequente o descaso com o ensino público, e isso não muda, ok? Essa a mensagem que a charge está nos passando, né? Pois bem, vamos lá. Relacionando esta charge ao discurso neoliberal veiculado nos anos 90, notadamente nos governos de Fernando Collor de Mello e de Itamar Franco, é correto afirmar. Opção A. A charge representa a precarização do ensino público. É com Itamar Franco que a ideia de Estado intervencionista ganha força no sentido de investir e monitorar a qualidade do ensino nas escolas públicas. Essa opção está falsa, né, pessoal? Com Itamar Franco, a gente não tem a força desse Estado intervencionista, né? Na verdade, a gente tem cada vez mais o Estado delegando isso à iniciativa privada, né? E é um dos pressupostos aí do neoliberalismo, né? Fazer com que o Estado se mostre cada vez menos capaz de gerir, seja a educação, a saúde, enfim, né? E passar a mensagem, né, uma imagem de que a iniciativa privada seria mais adequada, né, para proporcionar esses tipos de serviço, né? Então, não ganha força a ideia de Estado intervencionista, né? É claro que quando o Estado, né, ele descentraliza a educação, né, e a gente tem isso com a distribuição das atribuições, né, os municípios, por exemplo, ficam prioritariamente com o ensino fundamental, né, o Estado com o ensino médio, prioritariamente, não exclusivamente, ok? Até porque os municípios também podem ofertar o ensino médio público, né, desde que sejam respeitados certos requisitos, né, para que o município ou o Estado possa fazer isso. O Estado, no caso, ofertando o ensino fundamental, né, mas é prioridade do ensino do município, o ensino fundamental, o Estado, o ensino médio. E isso vai tirando, vai reduzindo, né, a intervenção do Estado, isso no que diz respeito a investimentos, né? Mas o Estado continua intervindo por meio das avaliações externas. Então, querendo ou não, o Estado descentralizou, né? Ele delegou isso aos municípios, aos estados, certas etapas da educação, mas ele continua intervindo por meio das avaliações externas, né? A gente tem aí avaliações externas que geram um verdadeiro pavor, né, em gestores, em secretários de educação, em professores também, né? Nessa ânsia de atingir determinados dados, né? Porque esses dados são importantes para a manutenção desses profissionais também no cargo, né? Além de serem importantes para a educação como um todo, obviamente, mas muitos desses profissionais, né, eles se mantêm no cargo de acordo com os dados que são obtidos, né? Quem trabalha no universo da educação pública, né, e já exerceu algum cargo comissionado, sabe muito bem do que eu estou falando, tá bom? Então, esse Estado intervencionista não ganha força,
mas é verdade que ele continua monitorando, né? Ele monitora as escolas, monitora os sistemas de ensino por meio dessas avaliações externas. Essa opção A está falsa, ok? Porque não ganha força esse Estado intervencionista. A opção B, a charge representa a falência do Estado em gerir áreas essenciais para a sociedade, como a educação, né? E, de fato, ela representa a falência do Estado de que forma, né? Pela resposta do aluno e também pelos próprios elementos visuais, né? Nós temos aqui uma multimodalidade, né? Modalidades diversas que nos transmitem mensagens, né? A lâmpada, vocês podem ver que é um buraco no teto, né? Um fio e outros fios soltos no teto, a parede com buracos, né? É necessário fazer aí reparos urgentes. Não sei se vocês percebem no canto direito da mesa da professora, né? Do birô da professora, há aqui um buraco e dois olhinhos, né? Como se fosse um rato escondido, né? Isso no ambiente da sala de aula, né? E assim, pessoal, há escolas nessas situações. Na verdade, há escolas piores do que nós podemos ver aí nessa charge, tá ok? Então, chega até a ser suave, né? A forma como essa charge está passando a precarização do ensino público. Obviamente não são todas as escolas, né? Mas há no Brasil escolas em piores situações como essas que nós estamos vendo na charge. Assim como também há escolas belíssimas, né, com estruturas de primeiro mundo, e geralmente essas escolas são aquelas utilizadas em propagandas do governo, né? Nós sabemos muito bem como isso acontece. Então, a charge representa de fato a falência do Estado em gerir áreas essenciais para a sociedade, como a educação. Nesta ineficiência surge o discurso neoliberal de privatizar para melhorar os serviços. Essa opção está verdadeira. É um discurso neoliberal, né, de que é preciso privatizar para melhorar os serviços, né? E alguns casos, como a privatização da telefonia, né, acabam sendo utilizados como exemplos de que a privatização tornará os serviços melhores, né? Então, muita gente cita aqui a privatização da telefonia, né? Mas há outros campos privatizados que não foram convertidos nisso, né? Vamos lembrar aqui, caso recente, a privatização da Vale do Rio Doce, né? Tivemos aí dois grandes desastres, né, recentemente, e de fato é do interesse neoliberal ganhar cada vez mais lucro, né, lucrar cada vez mais e gastar cada vez menos. E esse gastar cada vez menos se reflete em poucos investimentos em segurança, como nós vimos recentemente, né? Isso sempre é deixado em segundo lado, okay? O foco é reduzir custos, né? E os custos são reduzidos com, por exemplo, né, uma falta de investimentos em segurança, né? Que é o que nós vimos aí no caso recente da Vale. Enfim, então nós podemos dizer que essa opção B ela está verdadeira, ok? Opção C, a continuidade do serviço precário oferecido, segundo o discurso neoliberal, é o resultado de pouco investimento em áreas como saúde, educação e segurança. Está falso, pessoal. O discurso neoliberal não diz que há pouco investimento do Estado nessas áreas. E isso seria o resultado dessa precarização. O discurso neoliberal vai pregar que não é a função do Estado disponibilizar esse tipo de serviço, né? Isso cabe à iniciativa privada. Até porque, se o discurso neoliberal
traz essa ideia de que o Estado deve investir mais, então ele está, na verdade, né, dizendo que cabe ao Estado gerir, né, a educação, a saúde e não a iniciativa privada. Então, o discurso neoliberal não vai defender que o Estado deva investir mais, né? Ele vai defender a ideia de que o Estado, né, deve deixar esses setores para a iniciativa privada, ok? Então, essa opção C está falsa. Opção D, as péssimas condições de trabalho representadas na charge refletem a dualidade da educação, pois nessa época os maiores investimentos eram direcionados à educação profissional na perspectiva gramsciana. Está falsa, pessoal. A perspectiva gramsciana, nós encontramos aqui a educação, a escola unitária, né? A escola para todos, né? E a escola para todos de Gramsci, ela vem com investimentos, né? Vem com a ideia de poucos alunos por professores, para que o ensino seja otimizado e, consequentemente, isso se reflita, né, em aprendizagem. Então, a charge não nos passa essa mensagem, né, de que os investimentos são direcionados à educação profissional na perspectiva gramsciana. Então, está falsa essa opção. Terceira questão. O governo Collor, também denominado como Era Collor, foi um período da história política brasileira iniciado pela posse do presidente Fernando Collor de Mello, em 15 de março de 1990, e encerrado por sua renúncia à presidência, em 29 de dezembro de 1992. Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito pelo povo desde 1960, quando Jânio Quadros venceu a última eleição direta para presidente antes do início do regime militar. Então, só relembrando, Jânio Quadros, embora tenha governado apenas 7 meses, né, ele acaba renunciando. Nesse pequeno período, ele trouxe algumas mudanças importantes, né, no que diz respeito à política externa do Brasil. Há, nessa época, uma aproximação do país com Cuba, né, e vale lembrar que em 1961 ele chegou a condecorar, né, com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Ele condecorou Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, em agradecimento por ele ter atendido um apelo feito pelo próprio presidente Jânio, né, e libertado mais de 20 sacerdotes que estavam presos em Cuba. Eles estavam condenados ao fuzilamento. E assim, em 21 de agosto de 61 ele renuncia, e o interessante é que na própria carta de renúncia, né, ele escreveu um trecho meio que, digamos, nebuloso, né? Ele diz: forças terríveis se levantaram contra mim. Depois de Jânio Quadros, a gente vai ter João Goulart, né, que é justamente no governo de João Goulart que ocorre, né, o golpe militar em 64. Né? Essa ideia de que o Brasil estava se aproximando dos regimes comunistas, né? Isso obviamente apavorou os Estados Unidos e os americanos investiram bastante, né, na mudança do poder político. Pois bem, então continuando aqui, né, voltando um pouquinho, Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito pelo povo desde 1960, quando Jânio Quadros venceu a última eleição direta para presidente, antes do início do regime militar. Seu afastamento em 2 de outubro do mesmo ano foi consequência da instauração de seu processo de impeachment no dia anterior, seguido por cassação. À época, os meios de comunicação nacionais também se referiam à gestão por República das Alagoas. Mesmo com um curto período, o governo Collor deixou marcas nas esferas econômica, política e social. Sobre estas marcas é correto afirmar. Opção A. Do ponto de vista social, houve o fortalecimento das relações trabalhistas. Já está falsa essa opção, né? Na verdade,
haverá o enfraquecimento, né? Haverá não, houve, né, o enfraquecimento das relações trabalhistas. Então, o neoliberalismo vem justamente com essa ideia de enfraquecer as relações trabalhistas, né? Dividir, fragmentar, né? Impedir que haja grandes conglomerados de trabalhadores, né, com um determinado objetivo. Por quê? Porque os trabalhadores unidos, de fato, eles têm mais força, né? E vale destacar que os trabalhadores produtivos, né? Lembram da diferença entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo? Talvez quem tenha feito a seleção do ano passado, né, tenha visto bastante essa ideia de trabalho produtivo e trabalho improdutivo. É importante destacar que o trabalho produtivo, né, ele de fato é muito mais importante, né, para esse capitalista, né? Não que o trabalho improdutivo não seja, né? Como por exemplo, nós temos os professores que professores de escola pública, por exemplo, né, eles estariam classificados nesses trabalhadores improdutivos, porque eles não produzem diretamente a mais-valia, né? Eles não produzem diretamente o lucro, ok? Mas eles contribuem indiretamente para a sua produção. É interessante que quando a gente tem greves de trabalhadores não produtivos, né, geralmente essas greves duram muito tempo, né? E sem gerar grandes impactos na sociedade. Agora, quando a gente tem greves de trabalhadores produtivos, né, como por exemplo de funcionários de indústrias, né, de fábricas de produção, de seja qual material for, né, os trabalhadores da construção civil, né, quando a gente tem greves dos trabalhadores produtivos, o impacto é muito mais visível, principalmente na grande mídia, né? As mobilizações para a resolução dessas greves, né, elas ocorrem de maneira muito rápida, né? Vale lembrar aqui a greve dos caminhoneiros que nós tivemos no ano passado. Isso gerou um grande impacto no país todo, né? Agora, quando se fala de greve de trabalhadores improdutivos, né, ou seja, trabalhadores que não geram diretamente a mais-valia, a gente tem greves de 1 mês, 2 meses, né, como é o caso de professores do ensino público, né? Professores universitários que, por exemplo, na época do governo Dilma, né, nós tivemos aí quase 2 meses de greve dos professores de universidades federais, né? Isso sem contar em estados, em municípios, onde nós podemos ver greves de professores do ensino público, né? Algumas delas também passando de 1 mês, né, de paralisação, né? Então é isso. A gente tem um enfraquecimento das relações trabalhistas, decorrentes principalmente da imposição da contribuição sindical obrigatória, né? Então, pessoal, essa opção aqui ela vai estar falsa porque não houve o fortalecimento das relações trabalhistas, houve o enfraquecimento das relações trabalhistas. Recentemente, com a mudança que a gente teve na CLT, né, essa contribuição sindical ela não é mais obrigatória, né? Obviamente, isso vai fazer com que alguns sindicatos, né, percam força, né? E é também do interesse neoliberal que os sindicatos percam força, né? Que o trabalhador se veja cada vez mais isolado, né? E claro que nós temos o discurso de que os sindicatos servem apenas para tirar o dinheiro dos trabalhadores, né? E usar em outras finalidades que não aquelas diretamente relacionadas aos trabalhadores. Então, geralmente, quando há a defesa da retirada dessa imposição contribuição sindical, né, há aqui uma imagem de que os sindicatos não estão utilizando de forma adequada essa contribuição, né? Então, a perspectiva aqui é de generalizar, né? Utilizam-se alguns casos para mostrar que todos os sindicatos são assim, ok? Então, pessoal, essa opção A ela está falsa. Opção B, houve um aumento do poder aquisitivo da população de baixa renda, já está falsa, principalmente após a queda da inflação proporcionada pelo fisco das cadernetas de poupança. Só relembrando, né,
no dia 16 de março de 1990, um dia após tomar posse como primeiro presidente eleito no país, né? Depois de quase 30 anos, Collor anunciou o seu pacote de medidas econômicas e nesse pacote estava incluído o confisco dos depósitos bancários e daquelas que até então eram intocáveis, né? As cadernetas de poupança dos brasileiros, né? Esse plano, em poucos meses, acabou sendo substituído por uma segunda versão, né, em fevereiro de 1991, e foi considerado muito duro por empresários, até mesmo pelo ex-ministro Otávio Gouveia de Bulhões. E aí a gente tem grandes filas sendo formadas nas agências, né? Mas os bancos não tinham dinheiro suficiente para cobrir os saques dos clientes. O que isso acabou acarretando? Isso acarretou naturalmente na paralisação do comércio. E o que a gente vai ter na época, né, é uma hiperinflação. Em março, para vocês terem ideia, de 91, né, o índice de preços chegou a 82%. O valor dos produtos quase dobrava de um mês para o outro. Então, pessoal, não houve a queda da inflação, né, e muito menos o aumento do poder aquisitivo, né? Opção C, a privatização e a desregulamentação da economia refletiram em uma dependência ao capital estrangeiro. Essa opção está verdadeira, é exatamente isso que aconteceu, né? Há um movimento de privatização, né, que se inicia sobretudo na era Collor, né, e vai se estendendo, né, Itamar Franco, Fernando Henrique, e ocorrendo também nos governos de Lula e Dilma. Opção D. Houve enfoque na educação do trabalhador, deixando de lado o ideário da teoria do capital humano, de forte influência marxista, né? Essa opção está falsa. Não houve enfoque na educação do trabalhador nessa perspectiva marxista, né? Longe disso, né? Os neoliberais querem ver o demônio, mas não querem ver Marx na sua frente. Então, essa teoria do capital humano vai ganhar força e não vai ser deixada de lado, né? Então, ela ganha força na educação do trabalhador, né? Esse trabalhador é visto como um capital, né? Como um capital humano, ele passa a ter um valor, né? Aí a gente tem a reificação, né? Ele se transforma em coisa, né? Ele pode ser vendido, pode ser alugado, né? Um bom exemplo aí são os esportistas, né? No universo brasileiro a gente vê muito isso no futebol, né? Jogadores são considerados, são vistos, né, como objetos, né, como mercadorias. São vendidos, são emprestados, são alugados, né? É até interessante isso. Então, o que nós vamos ter aí é o capital humano, né? O trabalhador como um capital, né? Aquele que produz mais, ele vai ter um valor, né, superior em relação àqueles trabalhadores que produzem menos, né? Então, o que a gente vai ter aqui é um fortalecimento desse ideário da teoria do capital humano, tá bom? E não o enfraquecimento ou muito menos sendo deixado de lado. Então, essa opção D está falsa. Quarta questão. A proposta política de Fernando Henrique Cardoso era adequar o Brasil ao neoliberalismo. Assim declarou que o governo dele poria fim à era Vargas, ou seja, a intervenção do Estado na economia seria mínima, seriam realizadas privatizações de empresas estatais e reduzidos os direitos trabalhistas por meio de flexibilização das legislações. O primeiro governo presidencial de Fernando Henrique Cardoso, portanto, foi marcado por privatizações e pela entrada de capital estrangeiro no país. Dentre as empresas que foram vendidas nesse período estiveram a Vale do Rio Doce, a Empresa Brasileira de Telecomunicações, a Embratel, e a Companhia Siderúrgica Nacional, todas vendidas por valores muito aquém do estimado. Ainda no contexto do governo FHC, é correto afirmar. Opção A. O financiamento público da educação foi voltado primordialmente para o ensino médio, com jovens na perspectiva de entrar no mercado de trabalho. Essa opção está falsa, por quê? Porque o financiamento público foi voltado primordialmente
para a educação profissional, né? E aqui nós temos a grande influência do Banco Mundial, né? Como nós podemos ver no texto, ele considerava que em um país onde o nível de escolaridade é baixo, aqueles que chegam a fazer o ensino médio têm expectativas e condições de prosseguirem os estudos ao invés de ingressarem imediatamente no mercado de trabalho. Por isso que os recursos deveriam ser direcionados àqueles que tinham uma menor expectativa social, principalmente em cursos profissionalizantes básicos que requerem pouca escolaridade. Então, essa opção A está falsa. A opção B, diferentemente do que propunham institutos internacionais como o Banco Mundial e FMI, o governo FHC descentralizou a responsabilidade pela educação de nível básico. Essa opção está falsa, né? Na verdade, o Banco Mundial e o FMI propunham essa descentralização, né? Então, isso ocorreu justamente por conta desses institutos internacionais, tá ok? Então, essa opção está falsa. Opção C. No que diz respeito ao ensino superior, a política de privatização foi clara e sistemática. Está verdadeira essa opção, né? Nós vamos ter aqui o surgimento, né, de várias instituições de ensino superior privadas, né? Isso, de fato, vai ocorrer bastante na era FHC e também na era Lula, né? Um dos grandes responsáveis por isso foi justamente o FIES, né? O FIES fez com que surgissem diversas faculdades privadas, né? Uma vez que havia uma grande demanda por cursos, por conta do FIES, né? E interessante é que quando a gente tem uma redução do FIES, né, há também uma redução de cursos que vão surgindo, né? Muitas turmas são fechadas, turmas em universidades ou faculdades particulares, né? Algumas turmas não são completas, né? Até porque nessas universidades ou faculdades particulares, para que uma turma inicie o curso, né, geralmente há a perspectiva de haver umas 50 pessoas, né, 50 alunos, né, porque, obviamente, durante todo o curso, alguns vão desistindo, alguns mudam de curso, né. Então, em faculdades particulares, é comum, durante o curso, né, muitas pessoas, muitos estudantes deixarem esse curso. Por isso que, em faculdades particulares, para se abrir uma turma, né, é necessário que haja aqui uma grande quantidade de estudantes. E essa grande quantidade de estudantes foi se tornando cada vez mais difícil de ser verificada com a redução do FIES, né? Então, a redução do FIES foi um grande impacto para as faculdades particulares, ok? Então, essa opção está verdadeira. Houve, de fato, essa política de privatização, principalmente aí no ensino superior. Opção D. As escolas técnicas aumentam a oferta de ensino médio profissionalizante. Essa opção está falsa, pessoal. As escolas técnicas deixaram de oferecer ensino médio profissionalizante para oferecer cursos técnicos concomitantes ou sequenciais ao ensino médio, tá bom? Quinta questão. Os cursos técnicos com organização curricular própria e independente do ensino médio, modelo instaurado pela reforma da educação profissional e média, realizada durante o governo FHC, vieram a se constituir na forma de preparação para o trabalho simples em nível médio. No nível fundamental, a preparação para o trabalho passou a ser realizada em massa, por meio dos cursos de qualificação profissional. Dentre os reflexos dessa política, voltada para a qualificação profissional, é correto afirmar. Opção A. Foi de fundamental importância para a inserção dos trabalhadores no mercado, frente a uma situação de forte crise estrutural do capital. Na verdade, pessoal, como nós podemos ver no texto, esses cursos funcionaram mais como mecanismos de dissimulação de um grave caso de desemprego no Brasil, né? Fomentando uma espécie de ideologia de responsabilização individual dos trabalhadores,
Ou seja, pessoal, ao proporcionar esses cursos, os trabalhadores fazem esses cursos e, se não conseguirem chegar ao mercado de trabalho, é porque foi algo decorrente de sua própria ação, né? Então, esses cursos funcionaram mais para culpabilizar aqueles que não estão no mercado de trabalho. É como se existisse trabalho para todos, basta fazer um curso técnico ou profissionalizante, né? E se você não entra no mercado de trabalho, é porque a culpa é sua, porque há sim vagas para todos. Essa é uma ideologia que seria justamente passada por meio dessa qualificação profissional. Por isso, pessoal, que essa opção está falsa. Opção B. Gerou o sentimento de culpa individual pelo desemprego. Diante da qualificação disponibilizada, caberia unicamente ao trabalhador a responsabilização por sua atual situação. Exatamente isso que nós acabamos de falar, né? Está correta. Opção C, reduziu o desemprego, uma vez que a universalização do ensino frente a um mercado exigente resultou em um cenário socioeconômico positivo. Está falsa. Essa capacitação não reduziu o desemprego e também não havia esse cenário socioeconômico positivo. Opção D, representou o fim de parcerias público-privadas e investimentos no campo educacional. Também está falso. Na verdade, que a gente vai ter um crescimento dessas parcerias público-privadas, sobretudo aí na década de 90. Sexta questão. A Constituição de 1988 introduziu os princípios da descentralização e municipalização na gestão e implementação das políticas sociais. No campo da educação, artigo 211, oportunizou a possibilidade de organização de seus sistemas de ensino em colaboração com a União, os Estados e o Distrito Federal. Os municípios devem manter cooperação técnica e financeira com a União e com os Estados, através dos programas de educação infantil e de ensino fundamental. Artigo 20, inciso 6º. O município, através dessa colaboração e através de seu órgão administrativo, pode administrar seu sistema de ensino, definindo normas e metodologias pedagógicas que se adaptem melhor às suas peculiaridades. A descentralização do ensino, implementada na década de 1990, também teve como característica: opção A, o enfoque dado à educação de jovens e adultos, em detrimento à educação de crianças e adolescentes. O objetivo era diminuir o desemprego com a qualificação adequada para o mercado de trabalho. Essa opção está falsa, né? Na verdade, o que a gente tem é uma focalização do gasto social sobre o ensino fundamental, em detrimento da educação infantil, do ensino médio, da educação de jovens e adultos, do ensino superior e da educação profissional, né? Então, o foco aqui vai ser justamente no ensino fundamental. Vale destacar o Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. O Fundef vigorou até 2006, quando foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então, houve aqui uma extensão, né, do ensino médio e passou agora para a educação básica. Daí nós vamos ter o Fundeb. Então, essa opção A está falsa. Opção B, a perda do controle e monitoramento do Estado em relação à educação de responsabilidade dos estados e municípios. Está falsa também. Por quê? Porque o Estado não perdeu o controle e monitoramento da educação, né? Basta a gente citar aqui as diversas avaliações externas que servem como instrumento de monitoramento da educação no país. Opção C. A diminuição de medidas tomadas por decretos representa uma participação maior dos setores civis nas decisões em torno de políticas educacionais. Também está falso. O que houve, na verdade, foi um aumento das medidas tomadas por decretos. E isso
obviamente, diminui a participação de setores civis nas decisões do que diz respeito às políticas educacionais. Opção D. A focalização do gasto social sobre o ensino fundamental, em detrimento da educação infantil, do ensino médio, da educação de jovens e adultos, do ensino superior e da educação profissional, indicou a opção por atender às novas gerações, em detrimento de outros que passariam a ser atendidos pelos setores privados ou filantrópicos. Essa opção está verdadeira. Sétima questão. Com a promulgação da nova Constituição, em 5 de outubro de 1988, teve início o processo de tramitação no Congresso Ordinário de um novo projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em 20 de dezembro de 96, o texto da Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9394, conhecida como Lei Darcy Ribeiro, foi sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e, em 23 de dezembro, foi publicado no Diário Oficial da União. A argumentação do governo foi a de que a Lei de Diretrizes e Bases deveria ser uma lei do possível, passível de cumprimento, a partir dos recursos financeiros disponíveis nos esquemas orçamentários convencionais. Além disso, ela deveria ter flexibilidade suficiente para se adequar às diferentes situações da educação nacional. No que diz respeito às prescrições desta LDB, é incorreto afirmar. Opção A. A nova LDB trouxe a perspectiva de se compreender o processo educativo para além dos espaços da escola. Essa opção está verdadeira, né? Ela vai considerar também a possibilidade de conhecimentos adquiridos fora da escola, né? Esses conhecimentos poderem ser utilizados também no currículo deste aluno, né? Por meio de avaliações que a própria escola poderia fazer, né? Então, a LDB ela reconhece conhecimentos adquiridos fora do espaço formal de ensino, que no caso a gente está falando da escola. Opção B. A caracterização do ensino médio como etapa final da educação básica, responsável por consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos pelo educando no ensino fundamental. Também está correta, né? Nós temos aqui a educação básica, composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Considerando também as modalidades. A gente vai ter educação de jovens e adultos, a educação quilombola, né? Então, nós temos diversas modalidades que permeiam aí a educação básica, ok? Então, essa opção B também está correta. Opção C. A LDB incorporou a educação profissional como processo educacional específico, não vinculado necessariamente a etapas de escolaridade. Também está correta, né? Foi justamente aqui um ponto de crítica, né, à LDB, a educação profissional como processo educacional específico, né, e não integrado aí à educação básica, né, é como se fosse algo concomitante, representando assim, né, a famosa dualidade. Opção D. Com a nova LDB, a educação profissional passa a ocorrer exclusivamente em instituições especializadas. Já está falso, porque a educação profissional ela pode ocorrer em outras instituições que não apenas aquelas especializadas, ressaltando assim a importância da formação e estruturas adequadas para o ensino técnico. Vale lembrar que essa educação ela pode ocorrer também no ambiente de trabalho, tá, ok? E o ambiente de trabalho não é uma instituição especializada em ensino, né? Mas pode sim ser considerada, né? Considerado como um local onde pode ocorrer esta educação profissional. Portanto, esta opção D está falsa. Oitava questão. As diretrizes curriculares nacionais são normas obrigatórias para a educação básica, que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação. Mesmo depois que o Brasil elaborou a Base Nacional Comum Curricular, as diretrizes continuam valendo, porque os documentos são complementares. As diretrizes dão a estrutura, a base, o detalhamento de conteúdos e competências. Atualmente existem diretrizes gerais para a educação básica, cada etapa e modalidade, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio,
também apresentam diretrizes curriculares próprias. A do ensino médio é a mais recente, mas já está sendo reformulada pelo Conselho Nacional de Educação, para atender às mudanças propostas pela Lei 13.415 da reforma do ensino médio. Assinale a opção correta que indica uma característica da política de diretrizes implementada pelo governo nos anos 90 e 2000. Opção A. Do ponto de vista curricular, o ensino médio foi organizado em áreas de conhecimento correspondentes aos seus propósitos: ciência da natureza e matemática, ciências humanas, linguagens e códigos, todas elas incluindo a dimensão tecnológica que estrutura ou se deriva do respectivo objeto de conhecimento. Essa opção está verdadeira, né? Exatamente um reflexo, né, dessa política de diretrizes, essa divisão curricular. Vocês podem ver um pouco dessa característica aí na página 63, né, do texto que está sendo alvo aqui desse simulado, tá ok? Então, na página 63, vocês têm informações a respeito disso. Opção B, a noção de competência ficou em segundo plano nas orientações curriculares. Está falso, na verdade ela ficou em primeiro plano, né? Ganharam foco as abordagens voltadas para a relação teoria e prática, também está falsa. Numa perspectiva omnilateral, né? Na verdade, aqui seria a escola unitária de Gramsci, né? Totalmente contra aí o que propõe essa educação de base neoliberal. Essa opção está falsa, né? A noção de competência ganha força, né? E a abordagem aqui é mais voltada para o praticismo, tá ok? Opção C. As competências a serem desenvolvidas no estudo de cada uma das áreas de conhecimento foram descritas pela Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional de 1996. Essa opção está falsa, né? Na verdade, elas foram descritas pelas diretrizes curriculares nacionais e não pela LDB. Nós temos também os parâmetros curriculares nacionais que enunciam as competências básicas associadas a cada disciplina. Opção D. Houve a publicação pelo Ministério da Educação dos parâmetros curriculares nacionais de caráter obrigatório que enunciaram as competências básicas associadas a cada disciplina. Na verdade, pessoal, os parâmetros curriculares nacionais não são de caráter obrigatório. Não confundam com as diretrizes curriculares. As diretrizes curriculares nacionais são normas obrigatórias para a educação básica. Já os parâmetros têm como objetivo orientar, né, a elaboração ou mesmo revisão curricular. Os parâmetros são mais antigos, eles foram criados em 1997 e passaram a ser utilizados como referências, né, para renovação e reelaboração dos currículos dos sistemas de ensino. Tá ok, pessoal? Então, não confundam. Diretriz curricular, norma obrigatória. Parâmetro curricular não tem esse viés obrigatório. Nona questão. Com a eleição do presidente Lula da Silva, em outubro de 2002, as expectativas de mudanças estruturais na sociedade e na educação, pautadas nos direitos inscritos na Constituição Federal de 1988, não se realizaram plenamente. No que diz respeito às expectativas frustradas, é incorreto afirmar. Opção A. De uma política consistente de integração entre educação básica e profissional, articulando-se os sistemas de ensino federal e estaduais, passou-se à fragmentação iniciada internamente no próprio Ministério da Educação. Essa opção está verdadeira. E como ocorreu essa fragmentação? Como nós podemos ver no texto, pessoal, diversos segmentos conservadores, né, acabaram participando cada vez mais intensamente nas decisões do próprio Ministério da Educação, né, e, obviamente, ao participarem,
há aqui a exposição de uma ideologia, né? Há uma direção ideológica nisso. Então, o que a gente vai ter uma fragmentação desse Ministério da Educação. É como se ele não fosse um ministério autônomo, é como se ele fosse subordinado, né, a esses segmentos conservadores. Opção B. As discussões realizadas foram insuficientes para que a política de integração se tornasse hegemônica, havendo, inclusive, encaminhamentos para a organização do ensino médio em 3 séries anuais, seguidas por mais um ano de estudos profissionalizantes. Está verdadeira essa opção também. De fato, né, houve propostas, né, de um ensino médio de 3 anos em séries anuais, né, o que a gente já tem, né, 3 séries anuais, e, posteriormente, mais um ano de estudo profissionalizante. Então, propostas como essas, né, foram vistas durante o governo Lula. Opção C. Havia a compreensão de que a educação profissional técnica de nível médio deveria ser oferecida simultaneamente e ao longo do ensino médio, e não na perspectiva da integração. Né? Também está correta essa opção. Opção D. A revogação das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e para a educação profissional pôs fim à política curricular do governo anterior, marcada pela ênfase no individualismo e na formação por competências voltadas para a empregabilidade. Está falsa a opção. Por quê? Porque, na verdade, houve a manutenção das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e para a educação profissional, dando, assim, continuidade à política curricular do governo anterior, né, do governo FHC, que eram voltadas para a empregabilidade. Então, essa opção está falsa. 10ª questão. Novas perspectivas traçadas para a educação profissional no Brasil são sinalizadas no segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre estas perspectivas, marque a alternativa correta. Opção A. Importantes políticas foram direcionadas à integração da educação profissional com o ensino médio. Está verdadeira essa opção. É importante destacar, pessoal, que com a crise gerada no primeiro governo Lula, né, crise política, né, devido aí aos casos do mensalão, houve aqui uma política de reaproximação com as massas, né, para, digamos, tirar essa imagem negativa decorrente do mensalão. Né? Então, a gente vai ter muitas ações direcionadas à população mais pobre, né? E isso vai se refletir em políticas que têm a classe pobre, né, a classe mais pobre, como alvo, né, como foco. Então, de certa forma, a gente vai ter aqui um governo que quer passar essa imagem de ser um governo mais humanista, né? Houve-se importantes políticas direcionadas à integração da educação profissional com o ensino médio, ok? Então, essa opção A está verdadeira. A opção B, a integração da educação básica com a educação profissional na modalidade EJA não se efetivou, mesmo com as lutas pelo direito à educação e de resistências à lógica fragmentária, focalizada, compensatória e reducionista das ações de formação implementadas anteriormente. Essa opção está falsa. Basta a gente citar aqui o PROEJA, né? O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, né? Exatamente o PROEJA. Ele abrangia cursos e programas de educação profissional de formação inicial e continuada e técnica de nível médio, isso voltado para a educação de jovens e adultos. Opção C. Houve um retrocesso na política de inclusão educacional, visando a diminuição de escolaridade da população e, consequentemente, em mão de obra barata para o mercado de trabalho. Essa opção está falsa, porque o que a gente tem é um avanço da política de inclusão educacional, que tinha como objetivo elevar a escolaridade da população, né, uma formação de qualidade mediada pelo trabalho
e que seria assumida pelos sistemas e pelas instituições de ensino. E opção D, a drástica diminuição da Rede Federal de Educação Tecnológica, juntamente com a redução de suas funções para o ensino superior, foi o reflexo dessa política no segundo governo Lula. Essa opção está falsa, porque a gente vai ter uma expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica, juntamente com a ampliação de suas funções para o ensino superior. Então, essa opção D também está falsa. E nós finalizamos aqui mais uma correção de simulado, né? Espero que todos estejam fazendo as leituras dos textos disponibilizados na seleção, para essa seleção, assistindo às videoaulas de correção, né? Estamos nos aproximando do exame nacional, então é importante que nesse momento a gente foque bastante nos exercícios e nas aulas de correção desses exercícios, tá ok? Então, pessoal, mas é isso. Um abraço a todos e bons estudos.